Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, estudando o livro de Gênesis e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 31. Eu quero ler com os irmãos o versículo 42, que está escrito assim: Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou a sua decisão. Amados, esse capítulo nós vemos que é o capítulo em que Jacó ele foge de Labão e vai para a terra de seu pai, Isaque, vai rumo a Canaã. E depois que ele sai escondido, né, ele não contou para Labão que estava saindo, Labão vai atrás dele e em sonho Deus fala com Labão, aparece para Labão e diz assim: olha, não fale nada com Jacó, nem faça promessas e nem o ameace. Ou seja, Deus já chegou falando, deixando tudo bem claro. Não, você não vai interferir naquilo que eu tenho para fazer na vida de Jacó. Deus já havia aparecido para Jacó e dito para ele: saia daqui, volte para a terra de seu pai, de sua família, porque eu estarei com você. E nós temos visto até aqui, amados, que o posicionamento de Jacó não tem sido dos melhores, né? Nós já vimos que ele enganou o pai, ele precisou fugir porque enganou o pai. Aí ele foi enganado por Labão. Aqui nesse capítulo 31 mesmo fala que a forma que ele saiu, a Bíblia diz assim: e assim Jacó enganou Labão novamente, fugindo sem nada lhe comunicar. Ou seja, ele tomava umas decisões muito naturais, vamos dizer assim, de uma forma muito carnal. Mas sabe o que me chama a atenção, amados? Estudando aqui, pensando um pouquinho sobre os princípios de Deus, as características de Deus. Como Deus é gracioso e Ele não nos trata de acordo com os nossos pecados, de acordo com as nossas falhas, com os nossos erros. Nós vamos ver posteriormente que Jacó vai ter um encontro com Deus, que Jacó vai purificar a família dele, vai se desfazer de todo tipo de ídolo, vai assumir não mais o Deus do pai dele ou do avô dele, mas vai assumir como o Deus dele, o Deus da vida dele. Mas para ele chegar até esse ponto, ele viveu muitas coisas erradas, muitas decisões que foram insensatas, decisões carnais. Mas ainda assim, amados, Deus nunca lançou isso no rosto de Jacó. Ou seja, Deus nunca colocou isso, vamos colocar uma linguagem bem clara, nunca jogou na cara de Jacó essas coisas. E isso nos faz aprender uma característica de Deus, algo que é do caráter de Deus. Ele não lança as nossas falhas contra nós. Ele não nos trata de acordo com os nossos pecados, com os nossos erros. E tem um salmo que faz essa declaração e eu quero ler com os irmãos, porque isso é de extrema importância para nós prosseguirmos em fé e confiança na nossa caminhada com alegria. Olha que Deus maravilhoso é esse que nós temos, amados. Eu quero ler com os irmãos, isso está em Salmo 103, eu quero ler dos versículos 8 até o 13, porque é basicamente assim que Deus trata conosco. É basicamente não, é assim que Deus trata conosco e nós vemos esse exemplo vivo na vida de Jacó. Então, Salmo 103, do versículo 8 em diante, fala assim: O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem.
E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Aleluia! Amados, esse é o nosso Deus. E é assim que nós vemos ele lidando com Jacó. Ele não tratou Jacó segundo os erros de Jacó, segundo as falhas, segundo os pecados que Jacó cometeu. Pelo contrário, ele foi extremamente compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Ele não ficou acusando Jacó, pelo contrário, ele nem tratou Jacó conforme os seus pecados e nem retribuiu ele conforme as suas iniquidades. Pelo contrário, ele lançou fora os pecados de Jacó e se dispôs a ter um encontro real com Jacó. Nós veremos isso no capítulo de amanhã, o capítulo 32, em que Jacó vai reconhecer: eu vi Deus face a face e todavia a minha vida foi poupada. Daqui em diante, Jacó vai começar a desenvolver um relacionamento com Deus. Não vai mais ser apenas o Deus de seu pai Isaque, como ele menciona aqui, que se o Deus do meu pai, ou o Deus de Abraão, ou o temor de Isaque não estivessem comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. O versículo que nós lemos falando de Labão, ele estava falando com Labão. Se não fosse Deus comigo, eu teria trabalhado 20 anos inutilmente, não teria trago nada. É isso que Jacó está falando. Mas Deus manifestou a sua decisão e foi em favor de Jacó, apesar das decisões erradas que Jacó tomou em sua caminhada. Amados, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, extremamente misericordioso, amoroso, compassivo, que não trata conosco segundo as nossas falhas. O que significa isso? Que ele não dá aquilo que nós merecemos. Pelo contrário, ele derrama da sua graça e do seu favor. Nenhum de nós, a Bíblia diz que todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nenhum de nós merecia a graça de Cristo Jesus. Mas Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades. E aqui nós vemos um exemplo claro na vida prática de Jacó. Jacó tomou decisões erradas, Jacó enganou, Jacó mentiu, Jacó fez coisas que não deveria, e ainda assim ele recebeu a misericórdia e a compaixão de Deus. Amados, é por isso que o amor de Deus constrange. É por isso que o amor de Deus, quem tem um encontro com o amor de Deus, fica constrangido. Por quê? Porque Deus não lida conosco como nós merecíamos. Nós éramos merecedores de ira, de condenação. Nós éramos merecedores de receber tudo por aquilo que fizemos de errado. Mas Deus lida conosco através da graça, da misericórdia e da compaixão. Não significa que Deus não nos corrige. O que significa é que Deus é primeiramente o que é misericordioso. Deus sempre estabelece a sua misericórdia, a sua compaixão. Somente aqueles que rejeitam a misericórdia e a compaixão do Senhor é que não desfrutam da misericórdia e da compaixão dele. Agora, se nós entendermos que Deus, ele não lida conosco através dos nossos pecados, que ele não lida conosco conforme os nossos pecados, amados, não tem como nós não nos rendermos a esse Deus. Eu não sei você, mas quando eu paro e eu penso que Deus, ele não está o tempo inteiro com o dedo apontado para mim, me acusando, pelo contrário, ele já entregou Jesus Cristo em meu favor, dando prova do completo amor dele por mim, da completa misericórdia e graça dele por mim. Quando eu penso nisso, eu fico constrangida. E quanto mais eu penso nisso, mais eu quero me render a Deus.
mais eu quero abrir o meu coração para me relacionar com Ele, para me entregar a Ele, para reconhecê-lo como meu Deus, como meu Senhor. Amados, e assim foi na vida de Jacó. Jacó, ele vai, à medida que nós formos caminhando aqui pelos capítulos posteriores, nós vamos ver, Jacó vai começar a ouvir de Deus, vai começar a desenvolver um relacionamento com Deus. De repente, Deus não será mais apenas o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, seu pai, mas será o Deus dele. Que ele tem experiência, que ele tem vida, que ele tem relacionamento. Esse é o nosso Deus. Talvez você esteja ouvindo esse áudio hoje e você pensa, eu já errei tanto, eu já falhei tanto, como será que Deus vai lidar comigo? Por causa de todos esses erros, de todos esses pecados, de todas essas falhas, de todas essas iniquidades que eu já cometi, tenha certeza que é do mesmo jeito que ele lidou com Jacó e é do mesmo jeito que está descrito em Salmo 103 que nós lemos. Deus é extremamente misericordioso e amoroso e ele quer entregar essa misericórdia, essa compaixão e essa graça sobre a tua vida. Por quê? Porque Deus não se alegra, amados, com a injustiça. Pelo contrário, a Bíblia nos garante que Deus se alegra com a justiça. E o que é a justiça na qual Deus se alegra? A justiça que foi feita por meio de Cristo Jesus. Qual é essa justiça que foi feita por meio de Cristo Jesus? Jesus é aquele que nunca pecou, que nunca cometeu pecado, e ele se tornou pecado em nosso lugar. Ele tomou todos os nossos pecados, se tornando pecado em nosso lugar, para que o pecado recebesse o salário que ele merecia, que era a morte. Então, Jesus Cristo, ele estabeleceu a justiça de Deus, se tornando pecado, recebendo o salário que o pecado merecia, que era a morte. Mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele estabeleceu a justiça de Deus. Romanos 4:25, pela morte de Cristo Jesus, nós fomos perdoados, e pela sua ressurreição, nós fomos justificados. A justiça foi feita, o pecado recebeu o seu salário. E Jesus, Deus, ele se alegra com a justiça. Portanto, Deus se alegra quando eu e você reconhecemos a obra redentora que Cristo Jesus realizou, aceitamos e recebemos pela fé o resultado dessa obra e vivemos a partir dessa obra completa, desenvolvendo um relacionamento com Deus, porque Jesus estabeleceu esse novo e vivo caminho para que nele nós pudéssemos nos relacionar em paz com Deus, livremente com Deus. Amados, Jacó é o exemplo disso. Jacó é o exemplo claro disso. Ele errou, ele enganou, ele falhou. Vai chegar um momento em que Deus vai mudar o nome dele. Você não vai mais se chamar Jacó, você não vai mais se chamar enganador, você vai se chamar Israel, que significa que ele lutou com Deus e venceu. Ou seja, veja que incrível isso, amados. Esse é o caráter do nosso Deus. Um caráter de amor, de compaixão, de misericórdia, que sempre é um Deus de resgate, é um Deus que nos restaura, que nos resgata, que não quer nos deixar naquela posição de pecado, de iniquidade, de engano. Deus não quer nos deixar ali. Deus quer nos arrancar. E agora nós já vivemos pós-cruz, pós-obra consumada de Cristo Jesus, ou seja, Jesus já fez a obra que era necessária ser feita para nós sermos resgatados. Nós não precisamos mais viver inundados no pecado, na iniquidade, na injustiça. Nós podemos viver mergulhados na justiça de Deus, sendo justificados por causa da obra de Cristo Jesus. E Deus olha para nós e nos vê assim, perfeitos, justos, aceitáveis a Ele,
por causa da obra de Cristo Jesus. Ele não nos retribui de acordo com os nossos pecados, mas ele nos retribui de acordo com a obra que Cristo Jesus realizou. Uma obra de amor, uma obra de graça, uma obra de misericórdia. Amados, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor, que não tem prazer na injustiça, mas tem prazer na justiça, que não tem prazer no pecado e na iniquidade, mas tem prazer numa vida reta, justa e santa. Por isso que ele nos resgata, por isso que ele não nos trata de acordo com os nossos pecados, mas nos trata de acordo com a obra que Cristo Jesus realizou. E por causa de Cristo, agora nós somos aceitáveis a Deus. O Senhor olha para nós e nos vê num estado perfeito de retidão. Amados, nós não estamos mais debaixo do engano, nós não estamos mais debaixo do governo, do domínio do pecado. Agora nós estamos debaixo da graça de Deus. Quando nós vemos o Antigo Testamento, tudo aponta para essa obra completa de Cristo Jesus. A vida de Jacó aponta para essa redenção completa que só existe em Cristo. Deus tinha um plano com Jacó e Deus não abandonou o seu plano. Deus não abriu mão do seu plano em Jacó, apesar de Jacó ter errado, ter falhado, ter cometido pecados, ter enganado, ter mentido. Deus não lidou com ele de acordo com os seus pecados, mas lidou com ele de acordo com a misericórdia e a graça de Deus. E resgatou Jacó. Jacó será resgatado dessa posição. Jacó será resgatado até mesmo desse nome que estava ali declarando que ele era um enganador. Jacó vai ser restaurado e resgatado por Deus, assim como Deus fez pela minha vida e pela sua vida em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos resgatados. Não precisamos mais viver inundados pelo pecado e pela iniquidade. Agora nós podemos viver de acordo com o amor derramado por meio de Cristo Jesus, esse amor que nos constrange. E quando nós erramos hoje, nós podemos simplesmente receber o perdão de Deus, receber a graça de Deus e continuar e ir avançando em fé na suficiência de Cristo Jesus. Amados, essas são as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Jesus Cristo fez uma obra completa pela minha vida e pela sua. Eu quero ler de novo essa parte aqui de Salmo 103. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Ele não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pelo contrário, assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Aleluia! A única coisa que o Senhor espera de nós é confiança e relacionamento. Foi a única coisa que ele esperou de Jacó, que Jacó se rendesse, e nós veremos nos próximos capítulos que Jacó vai se rendendo cada vez mais a Deus e vai desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. E aquela vida de engano, de pecado, vai ficar para trás. E de repente ele vai estabelecer um novo modelo de vida com Deus. Amados, esse é o modelo de vida que Deus tem para mim e para você em Cristo Jesus. Cristo já fez a obra completa que era necessária para que eu e você não fôssemos mais tratados de acordo com os nossos pecados, mas pudéssemos ser tratados por Deus de acordo com a obra justa que Cristo Jesus realizou. Por isso que 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, fala que em Cristo nós nos tornamos a justiça de Deus. Aquele que nunca pecou se tornou pecado em nosso lugar, para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Aleluia! Esse é o fundamento do Evangelho. Essa é a verdade do Evangelho para mim e para você. Que eu e você recebamos plenamente essa graça, esse amor. E quando nós estudarmos e lermos aqui as histórias no Antigo Testamento, quando nós estudamos e estamos estudando aqui a história de Jacó, que eu e você, nós possamos pensar, eu era um Jacó.
Mas Jesus Cristo fez uma obra completa e trouxe a redenção e não me tratou segundo os meus pecados e as minhas iniquidades, mas me tratou com a graça e com o amor derramado por meio de Cristo Jesus, trazendo redenção, resgate, salvação e libertação para mim. Ah, amados, que eu e você, nós possamos crer nessa verdade, porque essa é a verdade de Deus para mim e para você. Essa é a verdade de Deus para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Em Cristo nós nos tornamos justos, ou seja, aceitáveis, retos, íntegros diante de Deus, por causa da obra de Cristo Jesus. A graça de Deus é maior do que qualquer pecado que nós possamos ter cometido. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer iniquidade. Por isso que Deus trata segundo a sua graça e segundo a sua misericórdia, e não segundo os nossos pecados. Foi assim que ele lidou com Jacó, e é assim que ele lida com cada um de nós, derramando da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. A única coisa que ele espera de nós é um coração rendido, que receba plenamente essa graça, esse amor, essa misericórdia. E não tem como, amados. Quando nós recebemos, nós ficamos constrangidos. E aí começamos a nos render cada vez mais a Deus. Daí não tem mais como viver sem ser numa intimidade com o Senhor, desenvolvendo um relacionamento com Ele. Por quê? Porque é um amor que é incondicional, que é imensurável, que não tem como nós medirmos. Não tem como, amados. É algo que só Deus pode expressar por nós. Só Deus expressa um amor tão grande, tão poderoso, que perdoa muitíssimos pecados, que afasta de nós as nossas transgressões, que não lida conosco conforme os nossos pecados, que não nos retribui conforme os nossos pecados. Pelo contrário, retribui de acordo com essa graça poderosa, de acordo com essa misericórdia incondicional, imensurável. Ah, amados, que eu e vocês, nós possamos meditar nesse amor. Hoje eu quero desafiar você a meditar no Salmo 103, leia depois com atenção todo o Salmo, não só essa parte que eu li, mas medite no Salmo 103. Pense na vida de Jacó. Se você está acompanhando a leitura de Gênesis, você vai ler amanhã no capítulo 32 e vai ver que Jacó tem um encontro com Deus. E ele vai reconhecer isso. Vi Deus face a face. E dali em diante, Jacó vai desenvolver um relacionamento com Deus. Jacó terá o seu nome mudado para Israel. E ele vai se desfazer de todo tipo de idolatria, de falsos deuses. E vai viver dedicado exclusivamente ao Senhor. Vai fazer de Deus o Deus dele. Não apenas o Deus, como ele disse aqui nesse capítulo 31, o Deus de meu pai ou o Deus de Abraão. Não, Deus se tornará o Deus de Jacó, o Deus de Israel. E esse é o nosso Deus. Deus não quer ser apenas o Deus do seu pastor, o Deus do seu líder, o Deus do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, do seu esposo, da sua esposa. Não, Deus quer ser o seu Deus. Ele quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. E em Cristo Jesus, esse relacionamento é totalmente possível. Por quê? Porque Cristo já fez uma obra completa, levando todo o seu pecado, todo o meu pecado, para que em Cristo nós fôssemos justos diante do Senhor. Por causa de Cristo, eu e você podemos nos aproximar com confiança no trono da graça, podemos ter um relacionamento de paz com Deus, sabendo que Ele não vai tratar conosco de acordo com os nossos pecados, mas vai tratar conosco de acordo com a obra de justiça que Cristo Jesus realizou. Amém? Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada por essas boas notícias. Esse é o Evangelho. O Senhor não nos trata de acordo com os nossos pecados, mas lida conosco de acordo com a obra de Cristo Jesus, uma obra de graça, de misericórdia, de poder. A única parte nossa, Pai, é recebermos pela fé, aceitarmos pela fé tudo o que Cristo Jesus já fez
em nós e por nós. Ah, Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que os olhos do nosso coração sejam iluminados, que nós possamos ver como o Senhor vê, que nós possamos contemplar esse grande amor, essa grande graça e misericórdia do Senhor para conosco. Pai, os meus irmãos que ainda guerreiam com condenação, com culpa, por causa de pecados que cometeram, ou Pai, que eles tenham nesse momento a grande revelação do seu amor. Ah, Senhor, que eles possam entender que o Senhor não está lidando com eles pelos erros que eles cometeram, mas o Senhor está lidando através da obra consumada de Cristo Jesus. A única coisa que o Senhor anseia deles é que eles se aproximem do Senhor com confiança, com fé, se rendam ao Senhor, permitam que o Senhor trabalhe neles, cuide deles, livre-os. Ah, Senhor, eu oro pela vida dos meus irmãos, aqueles que estão debaixo de todo tipo de opressão, de condenação, que caia por terra, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, que eles vivam a liberdade da vida dos filhos de Deus, que eles vivam a liberdade da justiça que há em Cristo Jesus. Pai, que eles possam desfrutar do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Quando eles errarem, que eles tenham confiança para entrar no trono da graça com ousadia e receber a misericórdia do Senhor, receber o perdão do Senhor, receber o amor do Senhor e seguir em frente, em fé, olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ah, Pai, que em nome de Jesus, os meus irmãos sejam selados com esse amor, como está escrito, o amor é o vínculo perfeito, que o conhecimento do seu amor cresça, que os olhos dos seus corações sejam iluminados e eles conheçam plenamente a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do seu amor, para que eles sejam plenos da tua presença. Oh, Pai, que eles entendam que o Senhor é gracioso, é amoroso, é misericordioso e o Senhor quer lidar com eles através da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor. Pai, que o coração dos meus irmãos e o meu coração esteja sempre aberto para receber plenamente o seu amor, a sua graça, o seu cuidado, a sua misericórdia. Nós queremos viver assim, porque quando recebemos plenamente tudo isso, Pai, nós vivemos para a tua glória. Quando recebemos plenamente o seu amor, nós vivemos para a tua glória. Quando recebemos a sua misericórdia, o teu nome é glorificado e exaltado. Quando recebemos plenamente a tua graça, o teu nome é exaltado e glorificado. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e nós possamos viver plenamente esse amor, essa graça, essa obra de justiça completa que foi realizada em Cristo Jesus. Agora em Cristo nós somos justos, aceitáveis, temos um relacionamento de paz contigo, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada porque o Senhor não nos retribui de acordo com os nossos pecados, mas nos retribui de acordo com a obra de justiça realizada em Cristo Jesus. Nós abrimos o nosso coração, nós nos rendemos ao Senhor e recebemos plenamente esse amor, essa graça e essa misericórdia. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.